8h04, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E voltamos com os nossos convidados de hoje, nosso papo aqui, que agora toma um outro rumo, mas nós temos aqui o Brandi Arenari, o Rafael Twin, Elinho Naim, e um bom dia para você que está acompanhando conosco no streaming, também na rádio, em todos os aplicativos. Um bom dia. Vamos lá, Aloysio. Bom, vamos como a gente está estabelecido aqui no anúncio do programa de hoje, temos blocos. O primeiro foi coronavírus. E segundo é eleição a prefeito de Campos. Os três integram o governo Rafael Diniz. É um governo que Rafael, desde dezembro de 2020, desde 2019, desde 2018, ele já lançou candidato a pré-candidato, sempre bom frisar, pré-candidato à reeleição. Temos outros pré-candidatos aí, tem das coisas que você citou aí no Jornal do Domingo, temos Pedro Henrique, juiz aposentado, que pode ser candidato, pode ser pré-candidato pelo SD. Uma especulação de rede social em relação ao delegado federal Paulo Cassiano, tem vários pré-candidatos, Caio Viana, Vladimir, enfim, Beethoven, Roberto Henriques, enfim, como é que vocês estão vendo esse quadro? Comecei de Brandi para cá, vou começar então agora de Elinho para cá. Primeiro, em relação à pré-candidatura do prefeito, mais que natural. Em relação aos demais, eu acho que, diferente do Legislativo, não vai se definir agora, no final de março, início de abril. Eu acho que até as convenções, acho que o quadro ele deve mudar consideravelmente. Então, acho que vai ser uma eleição com maior número de candidatos do que a eleição passada. E acho que a gente, com certeza, vai para uma eleição, seja o cenário que for, com o segundo turno. Mas acho que, ao meu ver e ao ver, acho que de todos os colegas, é o que vem demonstrando as eleições. Essa é a minha opinião. Você acha que a eleição de 2 turnos, né? Com certeza. Você achava muito isso em 2016, né? E não foi, né? Mas eu acho difícil haver ondas como houve na questão de Rafael. A questão de Rafael é totalmente fora da curva, uma eleição, ao meu ver, atípica, do ponto de vista de repetir isso em outras eleições, na minha opinião. E uma onda onde, à época, tudo respirava a favor de uma... Lógico que aconteceu isso nas últimas semanas, né? A última, penúltima semana, mas acho bem difícil isso se repetir numa eleição agora, independente dos nomes que estejam postulados a partir de junho. Eu concordo que eu também acho que uma eleição de 2 turnos, de segundo turno, a gente vai tem duas coisas, tem o próprio coronavírus, que eu acho que vai embolar um bocado de coisa, e a economia vai embolar, e a gente está esquecendo de uma coisa que eu acho que vai ser de uma grande importância para a definição de quem vai vir ou não, que é 29 de abril, que é a decisão dos ROIs. Isso aí eu acho que vai impactar. Até lá, eu acho que realmente está muito aberto, a gente vê peças mexendo para lá e para cá. Às vezes eu acho que a tendência está para um lado, a tendência está para o outro. O racha agora de Rodrigo Bacelar com Caio muda o cenário um pouco. Então eu acho que realmente muita coisa vai acontecer. A talvez vinda de Pedro Henrique, até uma pessoa que eu conheço muito, não sei se ele vai vir realmente ou não, acho que ele não deu a decisão ainda não, mas eu acho que o tabuleiro está muito aberto ainda, e realmente, por toda essa crise econômica que a gente vem vivendo em Campos, realmente pela o que vai acontecer com os royalties. Se a gente fizer um pouquinho de conta, se os royalties acontecerem, nós vamos baixar nosso orçamento para 1,2 bilhão. Com uma folha de 1,1, vai ficar complicado administrar Campos. Então, realmente, a gente está vivendo um momento muito atípico,
E eu não tenho dúvida que o próximo prefeito, independente de quem seja, que realmente vão ter que tomar atitudes muito, muito pesadas, principalmente se houver a partilha de royalties. E eu acho que essas decisões vão ser de grande importância para as pessoas decidirem realmente se vão vir ou não. Ou se, por exemplo, nós temos deputados estaduais, deputados federais, como o próprio Vladimir, como o Rodrigo, com o próprio Marcão, que às vezes essas pessoas, Juliano, são pessoas que são importantes, às vezes mais lá fora, não falando para eles não virem de jeito nenhum, mas são importantes, às vezes mais lá fora, trazendo verba para a gente, aqui dentro brigando por a gente, porque realmente a gente vai viver aí um momento... do que como prefeito indo pedir. Muito complicado, e vão precisar de toda ajuda, e aquela velha história que eu sempre falo, eu sou uma pessoa que eu não brigo com ninguém, quem me conhece, minhas redes sociais, eu não critico ninguém, eu simplesmente faço o meu. Eu acho que é hora de união, tanto no caso de coronavírus, quanto na hora dessa crise financeira que nós estamos vivendo. Então, realmente, a gente parar um pouco de briga e realmente nos unir para defender a nossa cidade, que nossa cidade está precisando de um cuidado especial. A Luizinho, com a grande capacidade histórica que ele tem, eu acho que a gente nunca passou por nada parecido financeiro em Campos, pelo menos das pessoas que eu falo, e realmente é um momento complicado. Então eu vejo o tabuleiro muito aberto ainda, muita coisa para acontecer, mas eu vejo a questão da união e da gente de diálogo no futuro para a gente tentar solucionar o futuro de Campos. Realmente, financeiramente, é muito preocupante. Brande. Eu vou usar um neologismo aqui para tentar demonstrar como é que eu acho que eu vejo o cenário. Eu acho que é uma coronavirização da política como um todo, da economia. Palavra perigosa. O coronavírus não é, mas não, ele me refiro corona, ele fala corno. Me refiro a isso sobre o grau de imprevisibilidade do sistema que a gente enfrenta. O grau de imprevisibilidade que o coronavírus apresenta sobre reorganização social, os impactos também de imprevisibilidade no sistema econômico, não só pela sua fragilidade. A gente já vem enfrentando isso há muito tempo aqui em Campos, né? O nosso prefeito Rafael Diniz já enfrenta um cenário de radicalidade de crise econômica, vem segurando esse município há esse tempo, mas nacionalmente infelizmente a gente vem se aproximando de Campos nesse sentido. E claro, isso reflete diretamente num sistema político que vem frágil. A gente estava falando das fragilidades do nosso sistema. A gente tensionamento entre os poderes, tensionamento entre as forças políticas. Isso faz com que a gente caminhe sobre uma penumbra, né? Em que a nossa capacidade de enxergar 2 palmos na frente fica muito difícil nesse momento e fazer análise. Até porque, como foi bem colocado aqui pelo Rafael, nós ainda, e todo mundo, o Elinho também, nós não temos ainda o tabuleiro montado dos candidatos. E isso é muito decisivo. E eu acho que o que a gente enfrenta nessas eleições, do ponto de vista de sociedade, eu acho que tem 2 caminhos. E eu vou ao encontro também da fala dos meus colegas aqui de governo. Um caminho é a intensificação da crise, em todos os sentidos, né? Institucional, né? Falam-se também a possibilidade de abertura cada vez falam-se mais da possibilidade de abertura de um impeachment contra o nosso presidente. Isso também gera um tensionamento e um desgaste maior entre as instituições. Então, a intensificação da crise faz com que o eleitor vote com desespero. Então, ele vai votar numa solução mágica, né? Ou seja, numa infantilização do debate público. Ele vai procurar uma solução mágica porque ele não vê saídas racionais. Ou, por outro lado, eu acho que o que seria de grande momento para a cidade, que o momento eleitoral, da disputa eleitoral, se transformasse num momento de refundação do município. Um amplo debate sobre a cidade, sobre os caminhos que a cidade deve e pode tomar, para se recuperar uma cidade que realmente se encontra num momento axial histórico, né? Um momento decisivo histórico, né? As suas forças econômicas que sustentaram os ciclos que foram se sucedendo hoje, eles não se apresentam, então a cidade precisa se reconstruir dessa maneira. Então, eu torço muito para que todos nós, agentes sociais, sejam eles agentes políticos, sejam membros da mídia, que a gente consiga construir um ambiente de um grande fórum e debate público sobre o futuro da nossa cidade. Eu acho que é a possibilidade que a gente tem. A outra, que é a aposta na irracionalidade, essa pode ser ainda mais desastrosa para uma coletividade. Racionalidade já basta o que houve ontem, né? Demonstração. E racionalidade já basta o que houve ontem, né? Sim.
Sim. Enfim, foi lamentável. Pode custar caro, concordo com você. E não falo isso com desejo. Pode custar muito caro, presidente, o que houve ontem. Agora, o que você falou, o Twin falou, e você também mencionou, e logicamente que Elinho, até por ser empresário, sabe tão bem quanto ou melhor, porque, né, orçamento. Há alguma saída para Campos, independente de quem seja eleito em outubro, que não seja corte na carne da máquina? Algum de vocês enxerga alguma saída? Estou falando de aritmética, não é desejo, não, é aritmética. Acho que primeiro é preciso acreditar que existam saídas. Mas eu acredito e acho que existam saídas. Mas elas precisam de um esforço coletivo muito grande. Nós não temos soluções mágicas para a curto prazo eu digo em 6 meses, medidas que rapidamente retomam a vida que nós tivemos há 15 anos atrás, há 12, em termos de cenários econômicos, ou há 30 anos atrás em cenários econômicos. Né? A gente vive um mundo em crise. Quando eu digo esse retorno da racionalidade, é uma repactuação coletiva. Eu gosto muito de dar o exemplo, falei isso no meu primeiro encontro com as diretoras, quando eu assumi enquanto secretário. Quando vendo a situação do município, quando o prefeito Rafael Diniz, nós chegamos junto com ele para assumir o município. Eu usei o discurso de Willy Brandt, né, que assumiu a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Ele disse, olha, se nós alemães e alemães formos muito responsáveis, muito cooperativos, eu espero muito que daqui a 10 anos tenha um frango na mesa de cada família alemã. E a Alemanha se reconstruiu, claro, com apoio dos Estados Unidos, mas se reconstruiu de forma muito pungente. Então, ele falava disso, sobre a necessidade de uma compreensão total. Não tinha uma pedra sobre pedra em cima da Alemanha quando termina a guerra. A Alemanha só parou de racionar carne nos anos 60. Nos anos 60. 15 anos depois do final da Segunda Guerra. Então, o custo de ganhar dos alemães. Essa compreensão coletiva é necessária. Cada debate público tem, olha, para a gente voltar a ter uma vida que nós tivemos há 30 anos atrás, para a gente ter os níveis de consumo e os níveis de suporte do Estado, seja para o empresário, seja para as classes mais vulneráveis, como é que nós vamos repartir o pouco que nós temos? Aí entram várias questões. A gente tem uma ideia hoje de que tudo que a gente faz é diminuir o papel do Estado. Então nós vamos cortar do papel do Estado. Aí você corta o papel do Estado, você diminui a capacidade dele de ajudar as pessoas. E aí você entra quase numa síndrome de uma pessoa que está num estado avançado de diabetes. Né? Você já vai cortando, não tem mais. Em toda a história, quando você teve crise, a maioria das saídas era aumentar imposto. Mas quais são as saídas de aumentar imposto também de uma população que já está estrangulada? Mas tudo tem que ser, pensado nesse sentido. Eu acho que hoje é uma pergunta para 2 respostas, na minha opinião. Primeiro, com a questão levantada por Twin, que vocês da Folha falam constantemente, a questão de abril. Caso isso aconteça, aí não tem medida, não tem número que faça, vai ter que haver alguma ajuda por parte do governo federal e do governo estadual no município de Campos. Isso é inegável. Inclusive, isso é dito até por alguns deputados. Se isso acontecer, não tem jeito. Eles vão ajudar. Ajudar através do CMS. Alguma contrapartida, alguma coisa vai ter que acontecer em alguns municípios. Em Campos, acho que é o mais afetado, até pelo seu tamanho. Isso é dito por alguns deputados. Quissamã. Não, mas Macaé tem a questão de ISS, o ISS que é muito forte em Macaé. Niterói. E o tamanho é menor, o custo da máquina em Macaé é menor. A gente vê o orçamento de Macaé, parece que é 2 bilhões e alguma coisa. É maior, 2 bilhões. Maior e uma quantidade de pessoas menor e uma máquina bem menor, principalmente em extensão territorial, que Campos é absurdamente. Então esse é o primeiro ponto. Não, vamos dizer que se manteve a questão. Primeiro, a crise do petróleo, que já bate na porta, depois da questão do coronavírus. O fato é o que Brandi falou, enquanto as pessoas não entenderem que cada um tem o seu papel, não vai funcionar. Porque não adianta, a questão, até citando o exemplo do coronavírus, não adianta o médico dizer que não pode dar a mão. Se a gente ficar dando a mão, isso vai, inegavelmente, os sintomas vão aumentar e a doença vai se espalhar.
Então as pessoas têm que entender que todo mundo vai ter que, entre aspas, colaborar. Se isso não acontecer, dificilmente a gente vai sair da crise. E é uma crise que vem em todos os setores, né? O comércio é inegável, a gente sabe, não só em Campos, mas em toda a região, a dificuldade. Então você tem é um ciclo. E isso, se as pessoas não entenderem que elas também vão ter que colaborar, não adianta o poder público... Mas é exatamente o que você falou, isso é uma questão cultural. A gente sabe que não pode dar mão e a gente dá a mão. A gente acha, como o Brand estava falando aqui, seria maravilhoso se a gente pensasse igual a Alemanha, eu fui 2 vezes à Coreia do Sul, o objetivo, eu conversei uma vez com o diretor de um comitê olímpico coreano lá, numa competição, muitos anos, 2000, 2001, e eu fiquei impressionado com a Guerra das Coreias, como é que a Coreia tinha desenvolvido em 50 anos, um país muito mais desenvolvido que o Brasil, com 500 anos, em apenas 50 anos, resgatando a Guerra das Coreias. E eles falaram, olha, a gente tem um princípio e 3 bases. Nosso princípio é que nós pensamos há 20, 30 anos na frente. A gente pensa de 2 em 2 anos aqui por causa das eleições. Nós estamos parando, a gente não consegue fazer um projeto a médio e longo prazo. Isso é cultural brasileiro. E eles pensam nas gerações futuras. E eles usaram educação, esporte e cultura. Eles falam isso, são os 3 pilares dele. Educação, esporte e cultura andando de mão dada. Para quê? Para ter uma geração futura. Aí eu falei, mas o esporte, eu não entendi o esporte, poxa. Eu falei, como é que pode ser o esporte uma das bases da Coreia? Ele falou, não, o esporte, ele falou, educação, que eu falei, saúde, saneamento, eu falei, não, está tudo dentro da educação. Nós formamos médicos, engenheiros, tudo através da educação. Cultura para a gente ter patriotismo e pensar realmente que a gente tem um passado e pensar a médio e longo prazo. E o esporte, que nada no mundo economiza mais bilhões e bilhões e bilhões de dólares em saúde, em guerra, porque o que mais se gasta no mundo hoje é guerra e saúde. E o esporte é uma grande ferramenta para isso. Então essa funçãozinha, hoje a Coreia é o menor índice de analfabetismo do mundo e ficou em 4º nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas. Mas eu estou falando que culturalmente é totalmente diferente. A gente acha que a gente elege um prefeito, como o próprio prefeito Rafael Diniz, que ele vai entrar com uma varinha de condão, pim, vai mudar tudo de uma hora para outra. Não é assim. A gente tem que pensar a médio. A gente está tendo um orçamento de 1 bilhão a menos. Ninguém passou isso nos últimos 10, 12 anos em Campos. Pelo contrário, o orçamento foi crescendo. Nós todos aqui, esquece governo, Rafael Diniz, nós da cidade de Campos, estamos vivendo uma realidade de queda de arrecadação gigantesca. Então, sim, vamos ter que mudar a maneira de administrar, vamos ter que cortar coisas, sim, vamos ter que... Aí, sim, o que a gente pode fazer respondendo a sua pergunta? Muita terra parada que a gente tem que tornar produtiva, tem o Porto do Açu aqui do lado, tem parcerias público-privada, como nós estamos fazendo hoje no governo, tem vários exemplos já de investimento, o próprio Verão nós fizemos sem dinheiro. Verão Alim esteve lá com a gente 24 horas por dia, nós fizemos simplesmente através de uma parceria público-privada, e eu acho que foi o melhor verão da história. Posso falar a história? O melhor verão da história. Fala história, não. Um dos melhores verões. Não, aqui nunca antes na história desse país tem um verão desse. Então, assim, realmente o verão, tanto do ano passado como desse ano, é um exemplo. Estou falando dentro da minha área, lógico que a Aline estava junto, mas estava todo mundo junto, a prefeitura toda em conjunto fazendo o verão, de uma parceria pública-privada. Então, eu acho, sim, que nós vamos ter que mudar. Estou dando o exemplo do verão, que é um momento, mas estamos tendo que mudar a nova maneira de gerir, no qual tudo era a prefeitura que tinha que fazer. É a realidade. É a nova realidade. Isso aí, país de primeiro mundo já veio. Seja quem for no lugar, vai ter que ser assim. A gente vai ter que realmente fazer parcerias público-privadas, trabalhar com projetos incentivados, tanto de ICMS como federal, como municipal. Temos que, sim, negociar com o Porto do Açu, negociar com essas usinas que estão paradas há muito tempo, aí, terras improdutivas. Nós temos a Biport hoje, que são 800 mil metros quadrados, é a maior operação logística offshore do mundo, aqui do nosso lado. Então a gente pega exemplos como Cachoeiro do Itapimirim aqui do lado, que tem 1.800 empresas de granito, e Campos ainda está faltando isso aí ainda. Agora, não é feito de uma hora para outra. Não adianta, uma questão, Twin. Não adianta que entrar com uma varinha de condão pim-pim vai mudar. A gente tem que pensar a médio e longo prazo. Se a cultura nossa entender que a questão da união, questão de estar junto e sabermos atravessarmos junto com o diálogo, com tudo, realmente essa crise, a gente eu acho que tem um futuro bacana, mas não vai ser fácil, não. O Brand quer complementar. Só complementar, acho que o exemplo da Coreia é muito interessante. Acho que é um exemplo muito interessante. Eles só deixam de contar 2 partes dessas histórias, que uma é
os forte apoio que tiveram dos Estados Unidos, financeiro, que eu acho que é importante, mas souberam usar muito bem. E a outra, eles estiveram no Brasil nos anos 50. E falaram, rapaz, o Brasil crescia nos anos 50 como ninguém, eles vieram copiar o Brasil. Né? A Coreia do Sul foi lá e olhou o que o Brasil estava fazendo nos anos 50. E, na verdade, o que a gente vê no mundo que garante emprego é indústria. Isso aí. Então, uma indústria nacional forte no primeiro momento, fecharam o mercado, desenvolveram, depois abriram o mercado. Quando eles estavam fortes, eles abriram o mercado. Mas uma indústria nacional forte. Quando a gente se reporta a campos, e aí a metáfora do coronavírus é boa, no mundo globalizado, fica muito difícil da gente ter saídas puramente locais. Né? Você tinha nos anos 90, até os anos 90, uma cadeia de empregos e de cadeia financeira, né? Ligadas às nossas pequenas confecções e médias, pequenas e médias confecções. Campos era um polo de confecção. Né? A gente usava marcas do município. Né? Nós aqui, certamente alguém já teve um short da North Shore, né? Da Mr. C, né? Eram confecções da Jiangyan, Big 13, que eram... Então você tinha uma cadeia... A indústria de calçados, que eram produzidos aqui, eram pequenas fábricas. Isso que gera emprego. O Reut nos atrapalhou muito. Você vê o exemplo da Alemanha, mas as transformações também do mundo. Porque aí não são só escolhas individuais, né? Hoje quando a confecção a Diegues e a do Daniel Lessa, Slake. Só sobreviveram. Como é que compete? A Diegues e a Slake. Como é que compete com a China? Né, chegando a produto muito barato. O primeiro impacto que a gente teve foi a chegada das grandes lojas, Arezzo, Mr. Cat, atingindo as nossas pequenas fábricas de calçado. E indústria dá emprego. Né? É o setor que dá emprego e faz uma rede. Aí você tinha uma rede. E Campos era um polo também, as pessoas vinham dos outros municípios. O nosso comércio era um polo regional. Né? Isso era muito importante. Todo mundo. E as pessoas vinham comprar nas confecções nossas para levar para lá. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa. Como nós recuperamos e aí, como nós criamos um novo ciclo econômico, já que a cana hoje pode ser recuperada, mas ela não representa mais a importância que teve. O comércio também não tem a mesma força de ser um polo regional e o petróleo que está indo embora. Então, nós temos uma planície, nós podemos produzir soja. Aí é um debate profundo que a sociedade tem que ter. Sim. Bom, vamos então a um pequeno intervalo e voltamos com o último segmento. Aí sim, vamos falar do legislativo do nosso município. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. A Proteus, moderna empresa especializada em